Boa noite, meus amores. Como vamos? Cheguei. Esperar vocês entrarem. Pra gente falar desse tema importante, né? Como sempre, trazer algumas reflexões para vocês sobre os sims pesados e os nãos leves, né? E o que significa isso? Porque afinal de contas, estamos todos aí em maior ou menor grau de consciência vivendo nossos próprios processos, né? Então, nossos processos de desenvolvimento, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer sentir, né? Quais são os padrões, né, de histórias que se repetem nas nossas próprias vidas, nas nossas famílias, quais são os sentimentos que mais estão presentes, principalmente aqueles ligados, né, às nossas insatisfações, as coisas que às vezes a gente não consegue, né, conquistar ou alcançar, seja aí uma satisfação no trabalho, seja um relacionamento afetivo. Então essas grandes coisas, né, que nos movem, geralmente quem tá aqui principalmente, né, a gente faz parte aí de um grande campo, ninguém tá aqui à toa, e ninguém se conecta aqui, né, tem tantas outras pessoas também maravilhosas que falam sobre constelação, sobre autodesenvolvimento na internet, então ninguém está aqui à toa, a passeio, porque não se conecta ou porque não tem algo para tomar, né? E também para dar, por isso que a gente sempre pede a interação de vocês. Então, pensando nesse paralelo, né, do quanto que nós estamos nos nossos grandiosos processos, qual a importância da gente desenvolver esse filtro, essa atitude intencional, né, e tão atenta aos nossos processos no sentido de quais são os sims pesados que eu digo para as questões, para as pessoas, para as situações que me afastam daquele estado emocional que eu quero sentir, daquela situação que eu quero viver, do relacionamento que eu quero estar, e quais são os nãos leves que acabam sendo ditos quando eu estou em um estado de clareza muito vivo, muito claro mesmo, assim, sabe, do que a gente quer viver, do que a gente quer experienciar, a gente consegue dizer não com leveza. Então, eu quis trazer esse paralelo para vocês. Ale, um beijo, querido. Obrigada pela sua passagem aqui, depois você assiste. Então, eu quis trazer esse paralelo para vocês porque estamos todos vivendo um grandioso processo, como eu disse, em maior ou menor consciência, mas se você está aqui, provavelmente você está no maior grau de consciência e, no mínimo, com aquela insatisfação interna, né? A gente fala que é uma busca, né? Parece que falta algo, o que eu não estou olhando ainda. Então, é para ajudar nessa questão de trazer mais clareza para vocês e algumas reflexões que são importantes. Eu quero trazer esse lugar da clareza do que é, então, esse não leve e esse sim pesado. Tá bom? Então, vou fazer interações aqui com vocês. Eu quero que vocês respondam aqui, gente, não me deixem falando sozinha, tá? Porque aqui... Isso, Ítalo, querido, boa noite! Então, não me deixem falando sozinha, gente, porque eu adoro falar com pessoas, né? Eu falo com pessoas e não para pessoas, né? A gente tá num grande com. Tanto que assim, vocês sabem que no meu perfil, o meu grande forte não é nem muito postagem, assim, né? Eu ponho lá algumas reflexões, alguns textos que fazem sentido, né? Que eu acho que fazem sentido nos nossos processos aí, para ajudar vocês também, né? Em alguns pontos do processo. Mas eu gosto muito desse negócio de live, da gente estar aqui conversando, dos vídeos, das caixinhas, das interações, porque eu falo com pessoas. Então, bora lá! O que eu quero trazer aqui em grande dois âmbitos sempre? A gente vai falar do eu, CPF, então você, sua existência, e também sempre vamos trazer aí o paralelo do pensamento sistêmico, olhando para a nossa ancestralidade, para a nossa história, porque toda a base filosófica do meu trabalho, da minha vida, né? Eu vivo perante a filosofia do pensamento sistêmico. Então, a gente sempre vai trazer a esfera do eu, ferramentas, clareza, valores, roda da vida, percepção de realidade, tudo isso sempre embasado pela filosofia sistêmica. Então, a gente também vai abordar nessa live esses dois pontos, esfera do eu, ancestralidade, porque
Em real, gente, a gente não consegue caminhar para muito longe se a gente não sabe de onde a gente veio. Né? Nós só temos capacidade de florescer, né? E aí eu venho trazendo para vocês, aí trouxe o processo aí de florescimento da minha orquídea para trazer esse paralelo para vocês, assim, de uma coisa que tão natural, né? Como uma flor, natureza. A natureza traz muito também do pensamento sistêmico, se a gente for parar para pensar, porque as leis sistêmicas, as ordens do amor são leis naturais. Elas estão presentes, a gente tendo grau de consciência ou não tendo, assim como a gravidade. Então, trazendo esse paralelo, né, do quanto a gente precisa estar ali fortalecido nas nossas raízes, presentes em nossos processos, para poder vivenciar uma transformação, para poder vivenciar ali um resultado, um florescimento. E aí, já entrando aqui, então, o que nos permite, dentro do nosso processo, ter um resultado, uma transformação? Para que a gente saiba, né? Eu quero lá um resultado desejado. Então, eu quero alcançar a satisfação no meu trabalho. Eu quero estar dentro de um relacionamento afetivo que me leve para o mais, que seja alguém que queira construir algo comigo, né? Então, isso aí a gente precisa ter o que muito definido? O nosso para quê. O nosso para quê precisa estar muito definido. Ele não tem que estar aqui atrás, ele tem que estar na nossa frente. Então, a gente fala assim, né? A nossa ancestralidade, nosso pai, nossa mãe, atrás de nós, nos dando força, sustentação e nutrição para que a gente vá para a vida, porque o sentido da vida é para frente, mas o nosso para quê, a clareza da onde a gente quer chegar, quais são os objetivos, os estados emocionais que a gente quer atingir, precisa estar na nossa frente, precisa estar aqui, como se fosse assim, sabe? Aqui estão as minhas metas, os meus objetivos, o que eu quero para mim. Isso aqui precisa estar na minha frente, não precisa estar aqui atrás, porque aqui eu esqueço, se você deixar. Então, a gente precisa ter os nossos paraquês muito bem definidos. E aí, tendo um paraquê definido, outra coisa que precisa estar muito presente no nosso consciente também são os nossos valores. E aí, quem aqui tem a sua lista de valores já definida? Os valores atraentes, aqueles estados emocionais que vocês querem atingir, e os valores repelentes, que são aqueles que vocês mais fogem de sentir. Então, valores atraentes, eu quero sentir sucesso, eu quero sentir amor, eu tenho um valor de contribuição, eu tenho que sentir que eu estou contribuindo com as pessoas, com os ambientes em que eu estou, ou então um conforto é algo importante para mim, paz de espírito, todos esses estados emocionais que a gente quer atingir, são os nossos valores atraentes e os nossos valores repelentes, tudo aquilo que nos afasta, tudo que a gente menos quer sentir. Então, pode ser rejeição, pode ser abandono, pode ser humilhação, pode ser frustração. Isso vai de qualquer pessoa. Eu fiz uma live há um tempo atrás explicando bem direitinho o que é o valor atraente, repelente, ensinando vocês como vocês podem fazer essa hierarquia. E por que isso é tão importante? Quando a gente tem clareza dos nossos valores, dos nossos estados emocionais que a gente quer atingir, daqueles que a gente menos quer atingir, a gente tem como traçar como se fosse um caminho. Então, se eu sei que eu quero sentir amor, quais são as coisas, as pessoas, os lugares que me aproximam de sentir amor? Eu sinto amor quando eu estou com a minha família, quando eu estou, se você tiver um relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, como estou com os meus amigos. Então, tudo isso te aproxima do estado emocional, do seu valor atraente, que é o amor. Agora, quando a gente não tem consciência de valores, dos nossos paraquês e dos nossos valores, aí um tá muito ligado com o outro. Então, se eu tenho clareza dos meus valores, eu sei o para quê. Eu sei que eu tô fazendo algo porque eu tenho que atingir um para quê. Né? Então, o meu para quê é um valor de atingir o amor. Então, eu já sei o que eu tô fazendo e aonde eu quero chegar. Então, se a gente não tem clareza disso, a gente segue pela vida meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí você vai entrando em situações repetidas, porque o campo vai puxar, porque vocês têm um sistema, porque todo mundo é muito mais leal do que livre. Então, vai repetindo a situação na medida em que você toma consciência e tem clareza do que você precisa, do onde você quer chegar, do que você quer sentir, você aí sim consegue se implicar em um processo intencional de mudança. Tá claro até agora para vocês? Então, essa é a primeira esfera. E o que isso se conecta aos
sim pesados e aos nãos leves. Se eu tenho clareza dos meus valores, do meu para quê, eu consigo dizer nãos leves. Aí toca o interfone agora, mas vai tocar, entendeu? Ignorem o interfone, meus amores, porque aqui a vida é real, entendeu? O pessoal aparece de cabelo molhado. Seguimos. Então vai tocar, vai continuar tocando, porque eu não vou levantar daqui agora para atender. Quando a gente tem a clareza disso, né, a gente consegue dizer não leve. E o que é um dizer um não leve? Dizer um não leve é quando você, com essa clareza, consegue identificar. Então você cria filtro para dizer, esse não que eu digo hoje, para alguma questão, né? Então aí vamos trazer de uma forma bem prática, assim. Vou trazer para os relacionamentos, porque se as pessoas não estão passando por isso, elas já passaram em algum momento, enfim, é algo bem simples de entender. Eu quero estar em um relacionamento. E aí a gente vai em outra questão bem importante. A nossa autoestima. A gente precisa bancar a nossa existência. Quando a gente não tem autoestima, né? E aí, chegou a pizza. Antes fosse, não é. Hoje não. Sei lá o que chegou, uma encomenda, mas tá tudo bem. Deixa lá, gente. Vida real, vida que segue. Se a gente não tem autoestima, o que é autoestima? Eu saber o meu valor. Saber com o que eu contribuo, quais são as minhas qualidades, o que eu tenho de bom para oferecer, entendeu? Bancar a nossa existência, a nossa autoestima. Se eu não tenho isso certo dentro de mim, se eu não reconheço isso em mim, se eu não reconheço o meu valor, logo eu não consigo me posicionar. E geralmente, quando a gente não tem a autoestima muito elevada, não tem esse senso de valor muito elevado, o que falta? Olhar para pai e mãe. E por quê? Sempre papai e mãe, lembra? A gente sempre volta ao primeiro olhar nas nossas vidas, nas nossas questões, para pai e mãe. Por quê? São os grandes possibilitadores com que a vida chegasse até nós. Então, se existe algo ali que eu não consigo me posicionar, eu não consigo ver valor em mim, minha autoimagem, né? Eu tô sempre achando um defeito em mim, alguma coisa, olhe para pai e mãe. Como que você enxerga para esses dois seres humanos, assim como você, grandiosos, que possibilitaram que a vida chegasse até você? Se ainda existe julgamento, exigência, apontar dedo em alguma esfera, pode ter certeza, isso vai implicar na sua autoimagem, na sua autoestima. Por quê? Porque você é 100% um, 100% outro. Na medida em que você nega um, rejeita o outro, critica um, aponta o dedo pro outro, acredite que você também está fazendo isso com você próprio, inconscientemente. Porque o que acontece, gente? A gente opera 95-5, lembra? 95% do inconsciente, 5% do consciente. Então a gente acha que a gente é muito dono dos nossos destinos, né? Estou tomando muitas decisões, a minha liberdade, a minha liberdade é um valor tão... Liberdade, assim, a gente é muito mais leal do que livre, 95-5. Então, se você tiver aí um grau de clareza, né, de intencionalidade no seu viver aí, você vai ter aí uma autonomia, né, digamos. Você vai ter uma autonomia para escolher quais são os nãos leves que você vai dizer, quais são os sims pesados que você vai evitar dizer. Porque o que é o sim pesado, né? É todo aquele sim que eu digo para algo, para alguém, que pode ser uma satisfação temporária, mas que me afasta daquilo que eu quero verdadeiramente sentir. Então, se eu, por exemplo, de novo, exemplo mais básico de dizer, eu estou me relacionando com alguém que eu já percebo no processo de conhecer, porque o outro vem pronto e ele dá sinais. E aí a gente aqui, enquanto pessoas que estão em desenvolvimento, né, estão aí apurando os seus filtros, atentos aos seus processos, a gente tem que desenvolver filtro. O outro já chega com todas as informações que você precisa olhar. Então aí você tá aí, querendo estar em um relacionamento, bancando a sua existência, com autoestima, os seus valores, de querer, não, eu banco o que eu quero. Porque tem muita gente que tem dificuldade de bancar, de falar, verbalizar aquilo que quer. Principalmente quando se trata, por exemplo, desse campo de relacionamento, né? Ficou vergonha, ai meu Deus do céu, vou falar que eu quero, parece desespero. Não, não é desespero, é clareza.
Desespero é você achar, você vai se relacionar com qualquer pessoa que seja, sem nenhum tipo de compatibilidade de planos em comum, de objetivo, porque você quer estar em um relacionamento. Não, isso aí é outra história. Aí você tá em projeção, aí você tá procurando pai e mãe também de novo em um lugar em que você não vai encontrar. Isso é outra história. Clareza. Ah, eu quero estar em um relacionamento afetivo. Saudável. Ótimo. Aí você está se relacionando com alguém, você já percebe que aquela pessoa não está no mesmo tempo, né, que você. Não está no mesmo lugar que você. Se você não está atento, não desenvolve filtro, você acaba dizendo um sim pesado. Por quê? Porque se essa pessoa não está no mesmo tempo e no mesmo lugar que você, não olha para o mesmo objetivo, isso te afasta do seu para quê. Isso te afasta do estado emocional no final que você quer sentir. Por quê? Se o outro vem pronto, se você já percebe, né, que não existe compatibilidade nos tempos e nos paraquês e nos porquês, logo você está dizendo um sim pesado, principalmente para você. Isso é muito profundo, porque a gente não é ensinado a desenvolver esse tipo de olhar. Tá fazendo sentido, gente? Conta aqui pra mim. Vê se essa linha de raciocínio tá clara pra vocês. Essa construção que a gente tá fazendo. Me contem. Vamos lá. Tá fazendo sentido? Manda essa live, gente, pra quem vocês acharem que pode ser de contribuição. Quem mais aí também tá incomodado, tá na busca, tá em seus próprios processos? Porque a live hoje é pra falar sobre processo, né? E o quanto a gente desenvolver essa capacidade de ver quais são os sims pesados que a gente diz, né, pra gente mesmo, e quais são os nãos leves que nos custam aprender a dizer também, é tudo sobre processo, porque ninguém é ensinado a viver desse jeito, nem a olhar para as relações e nem para as coisas desse jeito. Então, beleza, vou seguindo, tá? Então, eu preciso ter essa composição de coisas, né? Então, eu preciso ter clareza do meu para quê. Eu preciso ter clareza dos meus valores. Eu preciso ter a minha autoestima fortalecida. Ou seja, eu preciso estar com pai e mãe no meu coração, 100%, dizendo aquele sim diário. Lembra aqueles sims do sucesso, gente, que eu falo pra vocês? Sim à realidade, sim a pai, sim a mãe. É tudo como foi, como é, do jeito que precisou ser. Ah, é resignação? Não, é concordância. E aí existe, né? Ai, meu Deus do céu, mas minha mãe e meu pai, a gente sempre escuta, gente. E aí, de novo, toda live eu falo isso porque o óbvio só é óbvio para quem já sabe, né? O óbvio só é óbvio. Boa noite, amiga. Assim, quando está muito, muito claro, e olhe lá, porque ainda existe margem para interpretação. Dores a gente olha em ambiente terapêutico. Para pensamento sistêmico, para esse viés, para essa base filosófica de vida, a gente precisa desenvolver postura adulta. E adultos cuidam de si. Já sabem que receberam demais. Já tem dentro deles, ou pelo menos minimamente conseguem perceber, que já receberam demais. Então, a gente tem dores, a gente tem questões, a gente sempre vai ter questão. Porque a vida é um grande processo. Enquanto existe vida, existe processo. Né? O ser humano é um grande cebola. A gente tá ali, uma hora a gente vai ouvindo alguma coisa e não faz sentido hoje. Quando você vai ver daqui a 2 meses, você olha de novo essa questão. Ou você pode ver por filme, gente. Vê um filme que vocês gostam muito, né? Que nem eu fui ver. Que filme que eu fui ver esses dias? Agora eu não vou lembrar. Fui ver um filme esses dias, que já fazia muito tempo assim que eu não via. Quando eu vi de novo, por eu ter agora uma base filosófica, minha lente para ver o mundo é diferente, eu enxergo as situações, as relações, tudo diferente. Isso acontece com vocês nos processos de vocês. Então a gente está em constante atualização, porque para isso, né? O ser humano quer evoluir, a vida quer seguir em frente. Agora é como ela vai seguir em frente. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, assim, que é muito poderosa, eu quero trazer vocês essa reflexão é: se o sim pesado é aquele sim que eu digo, consciente ou inconscientemente, que me afasta do estado emocional do meu grande para quê, e o não leve é aquele que eu posso dizer um não hoje, mas eu sei que ele me aproxima daquele estado emocional que eu quero, do meu para quê, e eu lido
com desconforto, às vezes de desagradar, que faz parte e tudo mais. A grande pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: quantos sims pesados tiveram que ser ditos pelos pais de vocês, pela ancestralidade de vocês, para que a vida chegasse até vocês? E aí, gente, não é para vocês buscarem no cognitivo, sabe, de vocês. Qualquer resposta, qualquer resposta. Sente a pergunta. Sente a pergunta no coração de vocês. Fecha o olho. Põe a mão no coração, porque alguma emoção vai surgir e alguma emoção vai emergir. Quantos sims pesados precisaram ser ditos pelos pais de vocês, pela ancestralidade de vocês, para que a vida, a potência que existe dentro de você, pudesse chegar até você? E deixa essa pergunta reverberar. Diga para mim se faz sentido. O que vocês sentiram? Porque, gente, nós somos compostos de absolutamente tudo que já aconteceu na nossa história. E não só na nossa história CPF, sua existência aqui, mas da sua ancestralidade. Então, quantos sims pesados precisaram ser ditos para que você hoje estivesse aí? Aí você tem dificuldade de manter um relacionamento ou de ter um? Você tem dificuldade de se direcionar para a realização do que você quer profissionalmente, pessoalmente, de fazer movimentos? Quantos antes puderam? Quantos antes puderam falar não? Quantos sims tiveram que ser dados meramente pela sobrevivência? Essas são perguntas muito poderosas. Essa é daquele tipo de pergunta que te faz você se situar o porquê que para você pode ser tão difícil. Porquê que por mais que você faça movimentos que aqui no seu consciente você tá fazendo o máximo, o teu inconsciente ainda tá te segurando. E por que, gente? Nós somos muito mais leais do que livres. O nosso sistema familiar, o padrão do sistema familiar, ele quer repetir. Ele quer repetir. Ele quer repetir o padrão, ele quer repetir. E vai repetindo, e vai repetindo. Ele não tá querendo saber se é saudável ou se não é. Ele vai repetir. Por quê? Querendo ou não, pelo padrão, a vida passa adiante. Aí chega você, querendo aqui, sem olhar para trás, sem reconhecer nada disso, vou fazer diferente. Aí não consegue. Aí fala, poxa vida, mas por que só comigo? Por que isso comigo? Por que esse comigo? Meu amigo, meu amor, minha amiga, quem antes pôde? Volta essa pergunta pro teu coração. Quantos sims pesados precisaram ser ditos pra você estar aí? Quem pôde falar não? Quem pôde se posicionar? Quem teve que manter relações, trabalhos pela sobrevivência? Você acha que vai ser leve para você? Ou que você pode dizer um sim hoje e amanhã você vai voltar 2 casas e falar não? Então a gente precisa de uma construção interna muito forte. Isso começa onde? Nas raízes. Na medida em que eu olho para minha história, percebo que eu sou sim composta por tudo que aconteceu. Sim, a realidade. Sim a tudo e a todos como deram conta de ser. Em concordância. Eu hoje, neste lugar, nessa postura, no meu adulto, com clareza, pai e mãe no coração, autoestima, escolho conscientemente, respeitosamente, fazer todo dia um pouquinho diferente. Não vai ser no estalar de dedo, vai ser no processo. E o processo, gente, vai exigir que para que vocês façam algo diferente, que vocês ajam um pouquinho diferente do sistema de vocês, e diferente não é melhor, é diferente. Porque por conta da história ter sido como precisou ser, você hoje tá aí. Então você não vai fazer melhor.
Você pode fazer diferente. Porque se você fala que você quer fazer melhor, você já se coloca superior a quem veio antes. E ordem, hierarquia, é lei do amor. Imperativa, como a gravidade. Se você fala que você quer fazer melhor, aí já vem aí a lei sistêmica que fala, oi querida, então, menos. Bem menos. Se põe no seu lugar aí, porque desse pedestal que você se colocou aí, com um monte de gente atrás de você, que passou por um monte de coisa, comeu aí poeira pra tu tá aí, você não vai conseguir, não. Você vai repetir padrão. Então, o diferente, a gente escolhe todos os dias fazer diferente, processo, e vai ter vezes nesse processo que a gente vai precisar suportar a pressão da má consciência. A má consciência, gente, né? O que é? A boa consciência é quando a gente vai seguindo o padrão do sistema familiar. Então, a gente tá repetindo ali, tá seguindo pelas normas. Se eu, né, tô seguindo ali a religião da família, por mais que não seja o que ressoa no meu coração. Ou estou aqui mantendo um relacionamento só pelos meus filhos, porque foi isso que meus pais fizeram. Ou não vou me relacionar, porque afinal de contas, na minha história, relacionamento só dá problema. Ou não, eu vou me manter nesse trabalho porque é o trabalho que paga as contas, mas às vezes eu não tenho satisfação nenhuma, não vejo, enfim, não é algo que me move, mas eu não posso ir na direção que me move porque eu não sinto que eu posso, que eu tenho permissão. Já estiveram nesse lugar que parece que vocês não podem fazer algo, alguma coisa interna? Isso é lealdade sistêmica. Porque somos muito mais leais do que livres. A nossa alma, a nossa existência sabe, por mais que nosso 5% aqui não registre, os 95% sabem a que custas e, né, o porquê, as custas de que e de quem a vida chegou até você. E isso é muito mais forte. Olha a proporção, 95,5. Então, quando a gente sente essa resistência interna, sabe, quase que vai, mas não vai. Isso é lealdade. E o que vai exigir de você? Consciência e processo, se você quer viver uma transformação. Porque o que acontece? O padrão, o sistema quer repetir padrão. Então, por bem ou por mal, no amor saudável ou no amor não tão saudável assim, no padrão a vida segue adiante. Quando você vem aí, né, depois e fala que você quer fazer diferente, é como se o sistema viesse aí pra você. Querida, volta aqui. Onde você pensa que você vai? Volta aqui. Tá um montão de gente aqui, ó. Nesse lugar aqui, vai você agora que chega a fazer diferente. Como assim? Volta aqui. Os seus 95% registram isso. E o que a gente precisa, então? Se a gente tá aí nesse lugar do processo que eu quero trazer pra vocês, do sim pesado, não leve, se eu estou consciente, se eu estou vivendo o processo, eu vou ter que saber que existem momentos em que eu vou ter que suportar a pressão. A pressão da má consciência. A má consciência é o fazer diferente. Então, é como se você estivesse aí se afastando do padrão da sua família e existe uma tensão. Essa tensão é a má consciência. E é onde a gente tem que suportar a pressão, onde a gente respira fundo, onde dá vontade de deitar no chão da cozinha e chorar. Isso é processo. Mas se eu tenho clareza, se eu sei o meu para quê, se eu tô com a minha autoestima, se eu tô com meu pai e com a minha mãe no coração, eu permaneço. Porque meu para quê tá aqui na minha frente. E meu pai e minha mãe estão me fortalecendo nas minhas costas, na minha origem. Então fica mais... Não falo que é fácil, né? Porque assim, todo esse caminho assim parece ser... É simples de falar, né? É muito simples de falar, mas não é fácil de viver. Muitas vezes. Principalmente nas nossas maiores lealdades. Então, se a sua maior dificuldade, a sua maior questão é um relacionamento afetivo, ou se a sua maior questão é encontrar satisfação no trabalho, pode ter certeza que o seu maior ponto de tensão, onde você mais vai precisar prestar atenção para fazer um pouquinho diferente, vai precisar se apegar muito ao processo, respirar fundo, ter muita autoestima elevada, bancar as suas decisões, os seus valores, a sua existência, vai ser nesse ponto. E aí eu te convido a refletir. Qual é esse ponto? Quem antes pôde
Quem antes realizou ou quem antes não pôde, porque diz muito. São reflexões para vocês trazerem para dentro do coração de vocês. Aí o Ítalo trouxe dinheiro. Quantas pessoas puderam prosperar antes de você? Como que o dinheiro era visto? Relacionamento afetivo saudável. Quem podia se relacionar nesse lugar? Gente, relacionamento afetivo saudável, se vocês pararem para pensar, mas nem nós aqui sabemos o que é isso. A gente não tem registro, muitas vezes, físico, sistêmico, do que é esse lugar. Os relacionamentos, os casamentos, gente, eram meros contratos. Não precisa voltar muito antes, não. Esse negócio de casar, de amor, né, o propósito do casamento, né, de estar junto. Por que tem tanta gente hoje na beirada aí dos 30, 40, 50, que às vezes tem pavor de casamento, tem pavor de compromisso? Porque quem antes lá pôde? Quem antes não precisou se manter em relações que foram meros contratos, não existia amor. E aí, o que vem o registro, né? Porque existe uma vida toda que é vivida de sims pesados que foram ditos, que a vida chega até você mediante esses sims pesados, para que hoje você registre o dinheiro como algo perigoso, ou como algo inacessível, ou um relacionamento como algo que prende, que cerceia, que limita. Então percebem quanto a gente precisa começar a olhar para trás? A gente precisa reconhecer a história que nos compõe, todos os acontecimentos que nos compõem, para que a gente olhe hoje para a nossa vida, que CPF, faça um mapeamento da realidade, sincera, adulta, responsável, sabendo aonde aqui eu posso, com intencionalidade, fazer algo, respeitando toda essa história, olhando para essa história e percebendo, gente, o que no nosso adulto, mediante a isso, a gente pode fazer de bom todos os dias, um pouquinho diferente, um dia atrás do outro, suportando a pressão e sabendo que não vai fugir. O sintoma não é inimigo. Primeiro que o sintoma não é inimigo, ele tá ali para fazer justamente para você olhar para tua raiz, olhar para tua história, olhar para o que precisa ser visto. Porque, digamos, pegando um paralelo do dinheiro, se ninguém antes pôde prosperar, o seu inconsciente vai registrar que prosperar você também não pode. Porque, afinal de contas, antes ninguém pôde. Então, você não pode. Ou, se você puder, você vai ter que ter muita questão de manejo, consciência com esse dinheiro para que você também não o gaste por fidelidade. E aí, vai aquela coisa, eu ganho dinheiro, ele acaba, eu nem vejo. Ah, mas com que você investiu seu dinheiro durante o mês? Não sei. Quando você vê, já foi. Então, você pode até ganhar, mas você não consegue mantê-lo. Isso também é um jeito de manter-se fiel à família. E aí fala, putz, as pessoas não puderam prosperar. Para mim, eu vou ter que lidar com um pouquinho mais de pressão para conseguir, além de fazer dinheiro, mantê-lo. E nas suas boas decisões, porque, gente, a gente pensa assim, né? Nossa, então meu sistema quer me manter prisioneiro? Não, não quer. Né? Aí tem uma frase do Luiz Henrique, que é outro constelador que eu amo, maravilhoso. Exato, Ítalo, você vê como tem conexão isso? Quantos antes que a gente tenha consciência, gente, mediante a tudo que aconteceu antes, que nós somos muito mais amados do que amamos. Né? Então, existe muito amor. Sempre existe amor nas famílias. Sempre. Por quê, gente? O amor que leva a vida adiante. Ah, mas teve situação de abuso, não sei o quê. Existe o amor saudável, existe o amor não tão saudável, mas ainda existe amor, porque leva a vida adiante. E as dinâmicas inconscientes dos relacionamentos, elas estão muito para além do que os nossos olhos nus, cheios de julgamento, de dualidade, podem perceber. Então, a gente precisa realmente sair desse lugar de importância, baixar um pouco a bola, olhar para trás e saber, pera, se eu tenho essa dificuldade hoje, quem antes pôde? Quem antes não pôde? Para onde eu olho na minha dificuldade? Para quem eu estou olhando? Para quem eu estou honrando? Se eu faturo e gasto tudo, não sei nem onde é que foi parar, quem eu estou honrando com isso?
A quem eu estou me mantendo ali bem pertinho mesmo, do tipo, assim como você, eu também. Se você não pôde, eu também não vou poder. Por quê? Porque eu sei que por causa do seu sim pesado, a minha vida tá aqui. E os seus 95% vão te fazer ter experiência atrás de experiência para corroborar isso, para, né, assinar ali embaixo, até que você, com o processo, com tudo isso, consiga dizer nãos leves. Então, o que seria dizer um não leve numa situação dessa? Vou fazer uma planilha e vou fazer uma reserva de paz. Vou começar a anotar absolutamente tudo daquilo que eu invisto, do que eu gasto. Começar a se planejar, olhar para o dinheiro. O dinheiro é potência de vida, no caso aí do Ítalo pegando. Então, quanto na vida você pode estar, né? Quão conectado com a vida? Isso é muito poderoso. Então, peguem essas perguntas, gente, porque são perguntas poderosas, sabe? E aí você fala, como que eu vou conseguir falar sims leves ou nãos leves se eu não olho para a minha história e se eu não tenho isso muito bem definido na minha vida? Entendem? Então, toda essa reflexão foi justamente para trazer essa questão do processo, né? Dos pontos de tensão do processo que vão existir. Vão existir. E vai ter muita fase desse processo que a gente vive, gente, porque tá todo mundo em que é invisível. Você parece que assim, que você tá fazendo um pouquinho diferente, você tá suportando a pressão e o relacionamento afetivo ainda não aparece, ou o dinheiro ainda não entra, ou as coisas ainda continuam a acontecer e você ainda tá ali, porque existe um ponto de visibilidade. Tudo existe um ponto de visibilidade. É que nem quando a gente fala, né? Poxa, se eu faço uma constelação e eu aplico a postura sistêmica, a base filosófica do pensamento sistêmico, se eu vivo perante isso, os seus resultados são potencializados. Mas se eu só vi aquilo e ainda assim no seu inconsciente opera, aí as coisas acontecem do nada. Os do nada. Ah, do nada aconteceu. Não, não foi do nada. Você se colocou primeiro à disposição de olhar algo precioso da sua história. Gente, qualquer movimento que vocês fazem entra pensando na história de vocês, já é constelação. Agora, não, eu quero um movimento acompanhado. Aí você vem para um processo, vem para uma constelação, enfim. Então, a clareza de tudo isso nos permite manter firme. Vai ter dia que vai ser mais delicado, sim. E vai ter dia que o seu processo todo vai gerar o resultado e você vai ver um florescer. Mas o quanto antes a gente não precisa, né? Então, o que eu quis trazer para vocês hoje é que lembrar do para quê a gente faz o que a gente faz, para que eu vou me empenhar nesse processo, quais são os valores que eu quero atingir, qual o estado emocional, ter o seu para quê muito certo. E reconhecer também, sabe a autoestima que eu falei para vocês? Reconhecer o caminho percorrido. Ajuda a manter-se no processo e nos fortalecermos. Então, se eu tenho meu para quê, né, ali todo dia alimentado, eu estou fazendo isso para quê? Eu estou tomando essa decisão para quê? Eu estou dizendo esse não com a maior leveza do mundo, porque o meu para quê está sendo atendido. E aí, vamos voltar lá. Se eu estou ali conhecendo uma pessoa, relacionamento afetivo, estou conhecendo uma pessoa, percebo já ali, né, que não existe compatibilidade de valores, de visão, de momento, de timing. Se eu viro para essa pessoa com amor e falo, olha, adorei conhecer você, porém, eu acredito que a gente esteja em tempos diferentes. Você diz um não leve para aquela situação, porque o seu para quê final está sendo atendido. E na medida em que você diz um não leve, você se aproxima mais e mais do seu objetivo final. Então, reconhecer o para quê, reconhecer nesse lugar de autoestima, reconhecer o caminho, né, nos fortalece para que a gente continue. E a principal mensagem aqui hoje para vocês, de clareza, é que a gente possa dizer cada vez mais nãos leves
para aquilo que não faz sentido mais nos padrões que a gente não quer mais viver, nas situações que a gente não quer mais. Então, dizer cada vez mais nãos leves, para que a gente pare de dizer sims pesados que já foram ditos. Já foi pago. O preço já foi pago. Então, que os nãos leves que a gente precisa dizer no nosso processo, aprender a dizer não leve no nosso processo, nos aproxime desse sim maravilhoso que ainda chega, que ainda há de vir. Fora aquele sim que a gente tem que dizer, né, gente? Todo santo dia. Para o nosso pai, para nossa mãe, para nossa realidade e a vida como é. Certo? Então, é com esse viver intencional, com essa ótica, né? Olhar a vida por essa ótica mesmo, que eu quis trazer para vocês hoje, para ajudar a fortalecer também no processo de vocês, porque tem dia que é complicado, tem dia que dá vontade de jogar a toalha, falar, quer saber? Deixa pra lá isso aqui, acho que não quero não, tá tudo certo, vou ficar ali bem próximo dos meus. Mas essa inquietação interna, esse barulho, né? Às vezes essa dificuldade que a gente tem de ficar em silêncio, em se aquietar, é para não ouvir um grande barulho interno que grita dentro da gente, clamando por mudança, porque justamente o preço já foi pago, né? Então, toda essa live, toda essa construção, todo esse pensamento, essa reflexão foi justamente para contribuir, para fortalecer vocês também no processo de vocês, né? Porque como eu falei, cada um tá vivendo o seu, que é grandioso, porque a vida é grandiosa. Então cada um tá no seu. Exato, amiga, tá vendo? Nunca é à toa, né? E eu falo, né, que quanto mais a gente se conscientizar dos grandes instrumentos que nós somos, e não tô falando de mim não, gente, né? Eu tô aqui na posição de quem estudou, caminhou, se colocou neste lugar, né? Conduz caminhos, porque caminha, já caminhou e caminha, mas cada um de vocês saiba que vocês são luz. Põe a mão no peito. Reconhece. Vocês são luz. Sabe? Cada um aí tem a potência de fazer maravilhas. Potência, não potencial, potência. Porque vocês já estão colocando em ação. Quem está no próprio processo já está colocando potencial em ação, já está virando potência. E às vezes tem algumas coisinhas que pode ser que demore um pouquinho mais para chegar, mas vai chegar. Mas reconheçam essa autoestima, o valor de vocês, reconheçam o valor, a luz de vocês, para que cada vez que vocês precisarem dizer um não para a situação e para as provas que vão se apresentar, vocês consigam dizer nãos leves, porque vocês têm dentro de vocês o para quê, os seus valores e o pai e a mãe no coração, muito claros e muito definidos. Então, hoje, além de trazer vocês nessa reflexão, o principal intuito é que essa reflexão os fortaleça, porque às vezes a gente precisa, né? Um dia já fui eu que precisei entrar numa live também e ser fortalecida, e eu me fortaleço também. Porque cada vez que a gente fala, que a gente ensina, a gente aprende. Então, seguimos, meu amor. Sigamos, a gente fica aqui, cada um no seu, que a gente possa aí ser luz, né, nos nossos próprios caminhos. Se não for para contribuir com o processo do próximo, com o coleguinha, né, dizendo aí segue aí, cara, se dá conta. Que a gente possa aquietar. Porque de gente falando besteira tem um monte. Então que a gente possa ser luz pra gente, reconhecendo nossa potência, nossos valores, nosso lugar. E também pro próximo na medida em que, às vezes é só eu entendo você. E você dá conta. Não tem nada mais, gente, mais gostoso, mais digno de você dizer para uma pessoa que está numa situação delicada, é olhar no fundo dos olhos dela, reconhecer a grandiosidade e a dignidade dessa pessoa e falar, você dá conta? Porque todo mundo dá conta da própria existência. Vocês dão conta da existência de vocês. Vocês têm a plena capacidade de bancar a existência de vocês, as decisões, os processos.
Então, se é para fazer dinheiro, faça muito dinheiro. E mantenha o dinheiro perto de você, em honra a quem antes não pôde. Nesse lugar de eu faço por mim e por vocês algo bom com a minha existência. Se é para ter um relacionamento afetivo saudável, eu me relaciono de um lugar humano com outro humano que também quer construir algo. Mas se vocês não puderam, que me olhem com carinho para que eu possa. Então, cada um no seu processo, no seu propósito, no seu desafio, que a gente consiga, nesse lugar de tanta força, de tanta grandeza, de tanta humildade, seguir aí, vivendo um dia após o outro. Então, eu espero que essa mensagem chegue num bom lugar no coração de vocês. Façam essa pergunta sempre que vocês se pararem num lugar delicado do processo. Volta para a pergunta que eu fiz para vocês no meio da live. Eu vou fazer um post depois só com ela. Volta para isso. Centra e sente. E aí você vai saber que em decorrência dos sims pesados, você hoje pode dizer um não leve. Você pode. Você só precisa fazer. Tá bom? Então, eu que agradeço pela presença de vocês, por vocês estarem aqui. É uma honra, né? Então, eu sempre peço antes de fazer uma live permissão ao sistema de vocês também para estar aqui, porque a gente toca vidas humanas. Nós somos humanos tocando vidas humanas, né? Então é com muita alegria, com muita gratidão, com muita amorosidade, tudo que eu falo que eu trago aqui. Então, que chegue num bom lugar aí, a gente segue junto, né? Então em breve apareço mais aqui. Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Um beijo, meus amores. Obrigada por tanto.